eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Ajuruteua com o artista plástico Lucinaldo Silva. Lucinaldo, muito obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. O prazer é meu, né? Como a gente já conversou de antemão, eu achei maravilhoso o trabalho e a forma simples como a gente pode estar se expressando no teu programa, né? Aí na tua plataforma. E isso incentivou a gente a sair da obscuridade e sim estar iniciando esse primeiro papo aí com todo mundo. É um prazer muito grande da minha parte. Muito obrigada mesmo por estar aqui, por estar dando essa oportunidade de te mostrar para as pessoas, por confiar no trabalho. Fico muito agradecida por isso. Lucinaldo, você é um artista plástico, autodidata. Me conta como foi esse teu encontro com as artes, como é que tu vê a arte na tua vida. Bom, na realidade, o início é bem inusitado, né? Minha avó materna falece aos 10 anos e eu já um pouquinho adiantado nas séries, vindo de uma família onde o analfabetismo ainda se arrastava por lá, né? Então eu fui convidado a fazer a lápide pelo meu avô. Então, indo no cemitério, havia uma tradição de, perto do finado, se fazer as lápides. Então eu fui lá, com muito esforço, pintar a lápide da minha avó, fazer as letrinhas. E ano após ano, indo ao cemitério, outras pessoas que me viam fazendo aquelas letras acabavam me chamando: olha, garoto, você não quer fazer aqui? Não quer fazer ali? Então, esse foi o pontapé inicial. Com 10 anos, eu comecei a minhas primeiras pinceladas, né? Assistindo televisão nos anos 80, né? E aí todo aquele super-heróis, super-amigos, Superman, He-Man, She-Ra. Então eu era louco por rabiscos de desenhos de super-herói. Então meu caderno vivia cheio e isso se continuou e eu acabei fazendo disso um dom, digamos assim. Unir a pintura ao desenho, né, que são coisas diferentes, e hoje eu já estou conseguindo mesmo colocar na tela aquilo que está na cabeça, aquilo que vem do coração também, bem como reproduzir a natureza que já existe. Eu, na realidade, vejo a arte, a minha arte especificamente, como a aproximação máxima daquilo que é sensível e que tem na natureza. Por exemplo, eu observo que o belo ele não está mais no macro, mas agora ele está ali em algo pequeno, no musgo que cresce na planta, no detalhe da asa da borboleta, né? Na leveza do nascer do sol. Então, eu trabalhei muito o paisagismo ao longo da minha vida, que é o que mais os clientes pedem, né? E vejo hoje a arte como a reprodução daquilo que já existe, porque como nada se cria e tudo se copia, eu diria que na arte, desde as cores a beleza da natureza, a beleza da pessoa nas feições, né? E as cores que o nosso prisma, que a nossa visão consegue alcançar, é aí que está a minha realização com os pincéis. Eu tenho intimidade com os pincéis e com as tintas, e disso eu nem sei como eu consigo criar um trabalho que para muita gente é admirável. 4 coisas são fundamentais na minha vida. Em primeiro lugar, de todas as coisas, é o alimento. Eu sei que o diamante mais caro não vale o melhor prato de feijão.
né, dependendo da ocasião. Então, não existe ser humano ainda que consiga sobreviver sem alimento. Então, em primeiro lugar, eu nunca perco uma oportunidade de me alimentar. Eu incentivo as pessoas que se alimentem, porque não há possibilidade de sobrevivência, né, sem o alimento. Em segundo lugar, eu acredito que o conhecimento vem logo, porque vir ao mundo, saber que por mais que nós tenhamos uma vida longa, nós vamos viver ali uma média de um século, e não aprender nada é como nem folhear os livros em uma biblioteca. Passou pela vida e nem sequer parou um dia para pensar sobre ti mesmo e sobre saber por que tu existe, qual o significado da tua vida nessa imensidão universal. Então, se tu não para pensar, se não procura ter conhecimento nessa vida, eu acho que não há muito significado. E em terceiro lugar, o relacionamento. Eu não consigo imaginar um momento de felicidade que não seja com alguém. Quando meus filhos nasceram, quando eu me apaixonei, quando eu passei um dia com um amigo, meu pai, minha mãe, enfim, alimento, conhecimento e relacionamento. E por último, mas não menos importante, eu diria que é a paz, porque viver sob o peso de ser ferido ou portar uma arma, para que se porta uma arma? Com que intenção? Para que se inventaram as armas? A nossa vida já se encarrega de nos eliminar naturalmente da existência, então por que eu devo encurtar a vida do próximo e ainda com dor? Então, não desejo a dor nem a violência para ninguém e espero abolir ela de fato da minha vida e da vida de todos que estão ao meu redor, porque viver em um mundo em que eu não possa viver, tenha que me trancar em grades, então não é uma sociedade pela qual eu queira lutar para se construir. Eu acho que não é com armas que se constrói uma sociedade, sim com diálogo, sim com a universalização do conhecimento, com comida. As pessoas precisam comer para pensar. Então, eu acho que são esses 4 princípios que regem minha vida. E tu pega todos esses teus pilares que tu acreditas e coloca como na tela? Esse é o princípio, por exemplo. Não tem como não ser um ser crítico politicamente falando, né? Então, eu procuro colocar o belo do ser humano falando de relacionamentos, a cena familiar, a cena de amor, a sensualidade no corpo da pessoa, né? Mas eu também pinto a crítica àquilo que está sendo destruído, eu pinto a crítica, por exemplo, à fome, né? À miséria, à má distribuição de renda. Eu tenho uma veia de cidadão do mundo. Eu acredito que o mundo ele é limitado e que nós, como vermes em uma fruta, nascemos e consumimos sem ter a preocupação de que esse mundo é limitado. Tudo que é produzido nele deveria servir de bem-estar para essa humanidade sobreviver bem, porque a tecnologia já permite isso. Os meios de produção, de transporte, a logística, já poderia existir uma produção para a humanidade, e não para o capital, né? Não estou aqui pregando nenhuma bandeira ideológica, não é isso. Mas eu acredito que um casal que se ama à noite, que é natural do ser humano, concebe um filho, que também é um processo natural. E essa criança vai nascer e depois ele não segue mais um processo natural de se alimentar, de morar, de ter acesso ao mundo que ele foi concebido sem querer. Então, eu acredito que o mundo deveria ser para os humanos e não se deveria cobrar pelo alimento, por exemplo, ou pelo remédio, e sim produzi-los para que a humanidade pudesse viver bem e ter tempo para pensar em coisas universais, maiores. Enquanto a gente está brigando por territórios ou por ideologia política e religiosa, há imenso conhecimento que o ser humano nem sequer na sua vida curta tem tempo para pensar, por conta de tantos problemas que ele mesmo arrumou para ele com a chamada civilização. Tu moras numa comunidade muito especial aí, dentro de Ajuruteua. Como é que as pessoas veem a tua arte?
Como é que tu te comunicas com eles pela tua arte? A nossa arte, ela é uma arte bem popular. Nós geralmente pintamos de acordo com a vontade dos nossos clientes, né? E a gente se envolve no trabalho, por exemplo, e uma simples decoração se torna bem mais do que isso, uma obra de arte. A Moema sempre dá ideias para complementar aquilo que a gente já faz com o pincel, né? E isso faz com que a gente adquira respeito por parte das pessoas. Não só aqui, mas em todos os lugares por onde eu passo, por exemplo, eu recebo o carinhoso apelido de pintor. Então, porque a gente pinta mesmo, a gente eu gosto muito de fazer murais, por exemplo, né? Deixar esses murais em locais. Eu também ainda trabalho com a arte comercial, eu trabalho muito com letras, né? E isso faz com que nós sejamos a referência número um atualmente, e em Bragança a gente já está galgando uma parcela de atenção, porque não só produzindo a arte, mas a gente está também nós estamos também causando um movimento de arte, trazendo outras pessoas para acordarem para a arte e agregando outras pessoas também, não só na questão da pintura, mas envolvendo com a venda, com a produção das exposições e até batuque musical a gente faz. Então, a gente tenta ali fazer com que a arte ela flua. A gente pretende trabalhar com oficinas, já fizemos algumas oficinas para adolescentes aqui também. A gente quer mesmo que se possa mostrar. Por exemplo, a Juruteu não tem nenhum souvenir, nenhuma lembrança. Agora a gente já está com essa ideia e já está produzindo há algum tempo a coleção que a gente chama de pau-te-acha, né? Que é a madeira trabalhada pela maré, e a gente só acrescenta uma intervenção artística, e esse material está sendo um sucesso aqui, está sendo muito bom. Onde é que vocês levam a arte de vocês? Vocês têm um centro? Vocês fazem na rua? Como é isso? Antes da nossa casa sofrer, né, as alterações das águas de março, ela era a nossa galeria. Nós recebíamos as pessoas aqui em Juruteua. Fora daqui, nós fazemos as exposições sempre que dá, por exemplo, em restaurante, em bar. E, ultimamente, nós estávamos fazendo na Feira do Produtor Rural. Só que nós somos um pouco pegos de surpresa, e cada público, ele, digamos assim, exige um certo tipo de arte, né? E nós não estávamos preparados totalmente para aquele público que frequenta a feira. Então a gente está revendo a nossa colocação, mas o que nós sonhamos é em abrir uma galeria onde as pessoas possam unir ali filosofia, café, enfim, bom papo, a arte também, né? Esse espaço de referência que ainda não existe, eu não vejo no Nordeste paraense um lugar onde as pessoas possam encomendar ou apreciar uma arte de acordo com o que elas pretendem para sua casa ou para o seu negócio. Então, a gente sonha em ter essa ideia. Por enquanto, é a nossa própria casa que é o nosso local de exposição mesmo. As pessoas nos visitam e a gente tem a sorte sempre de vender uma ou outra obra de arte. Vocês ficam abertos 24 horas do dia, então. Sim, é isso aí. Como é que a gente te encontra, Juruteu? Bom, o nosso endereço agora é na comunidade do estacionamento, que é o segundo bairro de Juruteu. Tem a entrada e tem o estacionamento. Então a gente mora bem atrás da quadra. Só tem uma quadra em Juruteu, é uma quadra esportiva. Então a gente mora bem atrás dela, não tem erro. Mas o nosso endereço é Praia de Juruteua, Campo do Meio, comunidade do estacionamento, atrás da quadra poliesportiva. Aí é só chegar aí na tua casa que todas as obras estão à disposição. A gente pintando direto e cuidando do neném e trabalhando as encomendas. E quando há uma encomenda, uma demanda para fora, a gente se intensifica ou atende no local. Eu sou bragantino, né? Sim. Mas eu iniciei minha carreira de pintor em Bragança, mas como eu te falei, sempre como um trabalho paralelo àquele trabalho principal.
Eu fui, por exemplo, torneiro mecânico, mas trabalhei em uma empresa de outdoor também, né? Fui torneiro mecânico, fui assessor de político, professor de educação infantil, porteiro, né? Enfim, trabalhei lotado em algumas secretarias, como Secretaria de Turismo, fui assessor de deputado estadual, e aí depois eu mudei totalmente a minha vida, voltei, passei uma parte voltada à agricultura, né? Voltei ao aprendizado do plantio, isso já adulto, né? Já voltei a plantar, a cuidar da natureza. E depois, passando no concurso público, eu fui lotado no interior. E aí lá eu me fechei em uma vida pacata apenas pintava esporadicamente, inspirado apenas pela inspiração e não mais como uma questão de sobrevivência. E depois de 16 anos nessa comunidade, eu me separei, volto para Bragança e reinicio então meu trabalho como pintor, abrindo um ateliê. E aí depois a Moema me encontra, me convida para a comunidade, eu venho. E depois de um tempo, né, nós acabamos nos envolvendo como amigos, e a gente agora é um casal. E aí a gente teve um filhinho. E a comunidade continua. Éramos dois, agora somos três com o Yansan. Nós temos uma dificuldade muito grande de agregar pessoas, porque é, o imediatismo e a necessidade que as pessoas têm, elas sobrepõem ao desejo de construir algo a longo prazo. Melhor ter um emprego que com 30 dias tu recebe do que tu construir um sonho que, por mais que tu acredite que vai te trazer um bom resultado, no entanto, agora, no momento, tu tá meio ralando. Então, pouca gente realmente quer se desprender para esse sacrifício inicial para colher o fruto lá no futuro. Então, é muito difícil realmente. A mente do ser humano é muito difícil de se trabalhar. Então, resumindo, você largou aquela vida de cidade grande para ficar cada vez no interior, porque tu te conecta melhor com a natureza e tua arte flui melhor, é isso? Mas agora eu sinto uma necessidade de expandir essa arte, porque até então, vivendo como funcionário público e lá estagnado a um mundo, eu apenas não me via como um artista plástico e apenas como um pintor experiente, né? Que sabia fazer. Mas então muita gente chamava atenção, por exemplo, eu tenho muitas igrejas decoradas com o meu trabalho, tenho esculturas feitas também em cemitérios e igrejas, mercados municipais, lá no município onde eu trabalhava principalmente, mas já atuava mesmo em segundo plano em 3 municípios. Lá onde eu trabalhava, que era o município de Viseu, Augusto Corrêa e Bragança. Quer dizer, há um raio de comunidades em que as pessoas me consideravam muito profissionalmente e eu deixei o meu nome nesses locais. Só que, no entanto, é muito interiorano. A arte sacra ainda é a principal. é, é, eu sempre dizia que os 3 pilares da pintura no interior eram a arte sacra, time de futebol e mulher pelada. Pintou esses 3 estilos aí, é certeza de vender, né? Não necessariamente nessa ordem. E mulher pelada só não liderava o ranking porque a maioria dos caras eram casados e isso dava uma confusão em casa. Mas e agora não, a gente parte para um princípio de uma arte onde há um público que é mais exigente na colocação mesmo daquilo que quer se mostrar na arte, por exemplo, do que está por trás da arte, do significado maior dela. Não é uma exigência anatômica, né, como Michelangelo ou como Da Vinci, e também não é um impressionismo tão colorido como Van Gogh. A gente fica ali no meio dos dois, estudando sempre essas correntes, mas o principal estudo da nossa arte é observação da natureza e a reprodução, digamos assim, desse sentimento que vem
com a natureza, a leveza do corpo do ser humano, a beleza, como eu já falei de antemão, os animais, enfim. Fora a natureza, quais são as outras influências na tua arte? Uma das principais foi a influência sacra, espiritual, ou algo que, porque nós não professamos religiões, no entanto, eu me considero não ateu, e sim um pesquisador permanente, porque eu não tenho condições ideológicas, eu não tenho conhecimento suficiente para afirmar absolutamente nada da existência ou não existência de nada. A única coisa que eu posso dizer é que eu procuro saber e pesquisarei a minha vida inteira, lutarei para conhecer algo que se chame verdade. Então, as influências além da natureza é esse lado espiritual. Eu sempre pintei cenas bíblicas, buscando passar aqueles sentidos que antes, quando a gente tem essa formação cristã, a gente está tentando passar nas cenas, né? Martírio de Jesus, sofrimento, essas coisas. Então, isso acabou me influenciando muito, eu achava muito interessante fazer esse trabalho. Hoje trabalho com as divindades, né? Por Sim. exemplo, a gente tem explorado esse universo de cores e, e de não barreiras religiosas, o que é belo, várias cenas. Tem várias ideias para trabalhar o sacro também nas diversas áreas religiosas que a gente tem essa conexão. Também o corpo humano, por exemplo, eu sempre me preocupo de trabalhar o corpo humano, as expressões faciais, o sorriso, a anatomia do corpo. Eu sou muito fascinado pelos nudes, apesar de não tê-los feito muito. Agora eu tenho, por exemplo, a Moema, que é minha companheira, que também tem me emprestou, digamos assim, o corpo dela para que a gente possa trabalhar de uma forma livre, né? E trabalhar essa anatomia. A questão da anatomia, da sensualidade do corpo, tanto feminino quanto masculino, também eu trabalho. E também o folclore. Por exemplo, a gente cria os nossos personagens agora a partir desse trabalho com a anatomia e com a descrição dos seres do folclore, né? Animais, né? O céu é minha grande inspiração. Eu sonho em poder pintar um céu perfeito, né? A gente está sempre buscando a perfeição. Eu sou crítico comigo mesmo, o mar, enfim, esses são os elementos que mais me influenciam. E também a questão das mandalas, o simétrico. Eu também gosto muito de trabalhar com desenho simétrico. Gosto muito mesmo, cores, estilo tapeçaria, digamos assim. Qual é teu maior sonho com relação à tua arte? Realizar a arte. Desejo realizar um trabalho que pelo menos fique para a posteridade. Quer seja algo importante na descoberta, quer seja uma simples santa pintada em uma igreja, onde as pessoas, pelo menos, mantenham por algum tempo. Eu já tenho alguns trabalhos, mas eu não tenho nenhuma garantia da durabilidade. Então, me inspirei sempre em grandes artistas, né? Em grandes descobridores de cores, de artes, de estilos. Então, eu sonho realmente em poder contribuir para a humanidade com uma ideia sobre arte, um conceito, ou a própria arte em si, que possa ser apreciada pelas pessoas. Eu não desejo nada para minha vida, apenas não cativar a inimizade, que a vida é muito curta para cultivar esse tipo de sentimento, e realizar essa arte. Eu gostaria muito de poder ter uma encomenda de alguma organização ou de uma prefeitura, para que a gente pudesse realmente deixar uma arte significativa, assim como Rodin deixou o Pensador, assim como Da Vinci deixou a Mona Lisa. Eu também pretendo deixar algo que as gerações preservem por algum tempo. Tu tens alguma rede onde tu coloca para todo mundo ver os teus trabalhos? Qual é essa rede?
Tá bom, a Moema ela é a nossa relações públicas e responsável de abastecer os meus stories no Facebook. Temos uma página chamada Galeria Ponto de Encanto e, e um grupo no WhatsApp também com o mesmo nome, né? Nós, por exemplo, temos obtido êxito em vender, sim, pelas plataformas para pessoas que nós já conhecemos e que têm a sensibilidade da arte e que, felizmente, usam essas plataformas para tal. Porém, as pessoas curtem, comentam, mas, enfim, aquilo está longe delas, é apenas um dedo na tecla, digamos assim. Bom mundo, agora que nós conhecemos um pouco desse universo maravilhoso do queridíssimo Lucinaldo Silva, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá, vem para cá para o canal, que aqui sempre tem muita novidade, aqui sempre tem artista novo chegando, aqui sempre tem inspirações, aqui sempre tem pessoas sensíveis que nos levam a refletir sobre muitas coisas, como o nosso queridíssimo Lucinaldo Silva. Muito obrigada pela tua participação, Lucinaldo. Sucesso para você. Muito obrigado. Eu também fiquei muito feliz por poder participar. É uma experiência nova, né? De poder estar me expondo diante das plataformas, né? E eu já te agradeço também pela oportunidade de poder colocar esses questionamentos sobre a arte, de poder dividir um pouco da nossa vida com as outras pessoas e principalmente dispor o conhecimento que a gente está buscando adquirir na vida e que ele possa de alguma forma contribuir para a melhoria de todo mundo, de todos e todas. Obrigada, Lucinaldo. Foi uma honra conversar com você. Tchau. Tchau. Ela é de papo com eu.